end is near, and so I face the final curtain. My friends, I say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live life that is few. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, to feel emotion, I did what I have to do, and solely true, without exceptions. I plan each character course, each careful step along the byway and more. Much more than this, I did it my way. Yeah, there were times I sure you know when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I took toll, and did it my way. I love, I laugh and cry. I had my fill, my share of losings, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, and more, much more than this, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not a word of one who kneels. The record shows that I took the blows and did it my way. The record shows that I took the blows and did it my way. Olha só quem voltou para contento do número total de uma pessoa, o meu inscrito. Muito obrigado, meu inscrito, pela confiança. Eu estou de volta. Eu sou o Robson e estamos aqui para tratar dos temas mais refletidos na história da humanidade através da perspectiva desse idiota que vos fala. Tô meio sem voz ainda. Final de semana estive num retiro espiritual na verdadeira Igreja de Cristo. Vocês sabem bem do que eu tô falando. É interessante, cara. Seria interessante na vida de um homem que ele se retirasse do status quo da sua vida, pelo menos uma vez por ano. E então eu tenho a graça aí de participar de pelo menos 2 retiros por ano. Desde que o demônio da pandemia sossegou o facho. Desde que o demônio da pandemia sossegou o facho, então recobrei esse hábito que me é muito caro. Certamente é o que me sustenta como pessoa. O fato de termos esses eventos extraordinários
esses momentos de kairós, em que a gente pode parar, refletir a própria vida e prestar atenção naquilo que importa, naquilo que de fato é bom, naquilo que de fato é belo. Mas não pense que que eu participei de um desses retiros aí de mongolão de igreja, esses retiros de moleque afeminado, né? Retiro de bunda mole, retiro de retiro de peixeiro. Eu participei de um retiro de pescador. O que acontece? Na Santa Igreja, existem 2 tipos de pessoa. Aqueles que ferem a peixe e aqueles que ferem a mar. Aprendi isso com um grande amigo. Essa análise. Aqueles que ferem a peixe são aqueles que vivem dentro da igreja. O peixeiro é aquele que fica esperando o pescador voltar com os peixes para então vendê-los. Então, o peixeiro, ele fede a peixe. Ele fica lidando ali com os peixes e dentro da peixaria. Enquanto que o pescador, ele fede a mar. Por mais que o cheiro dos peixes faça parte da fragrância de um pescador, o que mais é fomentado na sua aparência, no seu cheiro, na sua atitude, é o fato dele ser pescador, dele adentrar o mar para ir buscar os peixes. Tá ligado? Quem adentra o mar e vai buscar os peixes somos nós, os leigos. Pessoas normais, que em seus trabalhos normais, em suas famílias normais, convivem com pagões normais, entende? Então, nós, os leigos, temos a importante missão de ir pescar, adentrar alto mar e falar a respeito de uma via de salvação, uma forma de viver a vida que trará uma verdadeira felicidade, uma verdadeira fortaleza para a pessoa que se entrega. Enquanto que o peixeiro é aquele que não sai da igreja, aquele cara que só fica lá esperando que as pessoas vão até o seu encontro. Né? Eu vou te falar, cara, não existe nenhum problema quanto a isso, a não ser quando a pessoa acaba se tornando afetada, se tornando aquela pessoa que não consegue mais conviver no meio dos pecadores, como se ela própria não o fosse. Mas é uma pessoa que não consegue conviver no meio dos pecadores, por 2 motivos. Ou por se achar muito acima, superior, né, das pessoas normais, dos pagões deste mundo, ou por um medo, receio de acabar se entregando ao modo de vida desses pagão fudido. Enquanto que os pescadores são essas pessoas normais, entendeu? Que convivem nos mesmos meios, né, adequados, nos mesmos meios que são, enfim, que não são errados por si só, né? Por exemplo, velho, por que eu não vou sentar num boteco pós-expediente com um amigo? Ou por que eu não vou convidar um colega de serviço para almoçar? Ou por que eu não vou conversar, ter trato com um familiar que, sei lá, que é super desviado daqueles parâmetros e princípios que tu escolheu para tua vida? Por quê? Por que eu não vou ter trato íntimo com essas pessoas também? Né? Afinal de contas, o apostolado verdadeiro, ou melhor, o apostolado original da igreja é o apostolado da amizade. A igreja católica ela só se difundiu porque as pessoas foram alastrando a palavra de Cristo por suas vilas, por suas comunidades, né? E o testemunho de fé que é transmitido, ele só é de fato acolhido no fundo do coração da pessoa na qual tu tem intimidade, entende? Então é preciso ser amigo de todo mundo, inclusive de pecadores, de pagão, e etc, hereges, etc. Então, é por que eu digo que eu estava no retiro de pescador? Porque esse retiro que eu estava, ele lida muito com tuas práticas, com práticas muito
originárias do homem, né? Ou seja, tem um quê de sobrevivência nesse retiro? Tem um quê de sobrevivência nesse retiro. Tem o quê de dificuldade, de mortificação do corpo nesse retiro, do físico, da fome, do jejum, enfim, tem um quê disso tudo nesse retiro. Mas, acima de tudo, é um retiro que fomenta em algo que nos foi revelado por São Paulo, que se chama o conflito, a batalha espiritual. Não é? Afinal de contas, não são os homens que são os nossos os verdadeiros inimigos que temos nesse mundo, homens de carne e osso, não, mas sim os principados e potestades, aqueles que compõem uma milícia de demônios malignos, de anjos decaídos, liderados por Satanás. Essa é a questão escatológica apresentada pela Mãe Igreja. É uma realidade metafísica, né? E é um conflito invisível que pode ser tangibilizado a partir da simples análise de que para que tu agregue virtudes para o teu coração, virtudes, para que tu seja uma pessoa boa, virtuosa, precisa se esforçar muito para isso. Ao mesmo pé que, quando tu não se esforça para ser uma pessoa boa, tu naturalmente é uma pessoa ruim. Seja pelo teu silêncio, seja pelas tuas práticas de fato ruins, né? Seja pela tua inutilidade, seja pelo teu egoísmo de viver para si próprio apenas. Então, o conflito espiritual, a batalha espiritual é isso, é essa luta para que tu seja alguém virtuoso. E essa luta para que tu seja alguém virtuoso vai impactar diretamente na vida daqueles que te envolvem, né? Por quê? Porque Cristo ensina no alto da cruz que o verdadeiro amor é o amor caridoso, é morrer, dar a vida por pessoas que não merecem o teu amor, ou seja, é um amor de graça. Então, por isso que eu considero esse retiro como um retiro de pescador. Que é isso que ele te ensina, apesar de a igreja ela te dar um acesso, um pátio, um experimento do céu, é no mundo, é na rua, é no dia a dia que esse conflito espiritual ele se manifesta. Não é sobre aquilo que tu faz dentro da igreja, mas é sobre aquilo que tu faz fora dela. Não é sobre o quão intensas são as tuas orações, é sobre o quão impacto essa vida de oração impõe quando é necessário que tu seja um servo dos demais. Entende? Eu fiz parte de um grupo de jovens lá quando eu era muito novo, que foi muito impactante, importante para que eu tivesse acesso à Igreja Católica, mas que ainda fomentava somente a parte boa da religiosidade, ou seja, o acesso às coisas boas que vêm do alto. O que de fato é maravilhoso, esse experimento. Tudo era lindo, tudo era felicidade, tudo eram sentimentos bons, né? Os melhores sentimentos que o meu coração já experimentou foram dados nessas experiências desses grupos que tu participa de retiros assim, tu fica sentado numa cadeira, tem comida à reveria, tu assiste palestras ali, tu recebe o conhecimento e sabedoria de pessoas mais velhas, experientes, de mestres de fato, e tu ali encontra conversão a partir do aconchego, do calor, da alegria, né, de saber que existe um Deus que te amou antes mesmo que tu existisse, que te sonhou enfim, e que sacrificou no fim das contas por ti. Porém, esse retiro que participei é um retiro já que fomenta nas dores, na dificuldade, no empenho, na luta, no suor e sangue, nas vitórias e derrotas que tu tem ao longo dessa via chamada vida terrena, né? Essa que é a grande questão. O bom combate que São Paulo comenta, a corrida que São Paulo comenta, a carreira que São Paulo comenta, é a vida terrena, a vida que nós estamos aqui vivendo. Essa vida, ela deve ou deveria ser um purgatório, onde tu sofre as dores necessárias de ser uma pessoa boa, tal como Cristo sofreu tudo que sofreu por ser um homem verdadeiro, o verdadeiro homem, por manifestar o verdadeiro amor.
nós também tomaremos parte dessa dor no momento em que nos entregarmos nessa luta de amor, nessa luta, nesse empenho para que eu ame de uma maneira um pouco mais perfeita. O céu é dos violentos, somente os que foram violentos em vida lá habitam. Portanto, meus amigos, hoje é sobre isso. O quão violento espiritualmente tu é. Quão violento tu é em demonstrar o amor que tu sente pelas pessoas que te envolvem. O quão violento tu é em calar a porra das tuas necessidades carnais, mundanas, né? O quão sob controle tu tá nessa situação. O quão virtuoso tu é e o quão virtuoso tu busca ser, não é? O quão os defeitos e misérias que tu tem dentro de ti te incomodam. E o quanto coloca luz sobre isso, né? Luz sobre o ser miserável que de fato tu és. Porque é somente assim, se olhando no espelho, que a gente consegue se arrumar. E eu, inclusive, tô aqui com esse óculos de mulher. Não falem pra ninguém que eu estou utilizando aqui o óculos da minha noiva, porque tem uma reputação a zelar, não é? Afinal de contas, esse canal tem 1 inscrito. Até mais, meu inscrito. Um beijo no coração.